chuva de verão batia forte nas vidraças do casarão quando a senhora Derin Cavalcante jogou um maço de notas na minha cara. As cédulas voaram pelo ar da sala de estar como folhas secas, caindo sobre o tapete persa que custava mais do que eu ganharia em 10 anos. Pega essa esmola e cai fora da minha casa, sua piranha favelada. A voz dela ecoou pelas paredes de mármore, quebrando o silêncio costumeiro daquela mansão no Jardim Europa, em São Paulo. Eu estava ali parada, descalça sobre o piso frio, ainda vestindo a camisola simples que usava para dormir no quarto dos fundos. Meus olhos se desviaram para o canto da sala, onde o Sr. Keren Cavalcante permanecia imóvel, com um copo de uísque escocês na mão, olhando para a lareira acesa como se aquilo não fosse com ele. Como se eu não fosse problema dele. Mas era. Deus do céu, como era. Ainda ontem à noite, naquele mesmo casarão de 3 andares com piscina aquecida, jardim de inverno, ele tinha me segurado pelos ombros no quarto do pequeno João Pedro e sussurrado que eu era a única pessoa que realmente o entendia. Que Derin era fria como gelo. Que ele estava planejando se livrar dela, pegar o filho e começar uma nova vida. Comigo. Você é diferente, Kansu, ele dizia, usando o apelido que só ele me chamava, uma brincadeira com meu nome Cássia. Você me vê de verdade. Não o que eu tenho, mas quem eu sou. Eu tinha acreditado. Meu Deus, como eu tinha acreditado. Mas naquela manhã, quando Derin invadiu a sala depois de revisar as gravações das câmeras de segurança que ela mandou instalar por toda a casa, tudo mudou. Ela nos viu na noite anterior, conversando baixinho no sofá depois que João Pedro dormiu. Viu a mão dele na minha cintura. Viu o beijo que ele roubou e que eu, estúpida, retribuí. Querem? Derin gritou, virando-se para o marido. Você não vai dizer nada? Essa vagabunda estava te dando em cima há meses e você, seu fraco, caiu que nem um patinho. Foi quando ele finalmente se mexeu. Keren Cavalcante, empresário respeitado, dono de uma das maiores construtoras do estado, o homem que há 3 meses me dizia que eu era seu porto seguro, virou-se lentamente e me olhou como se eu fosse um inseto. Derin, amor, eu juro por Deus que foi um momento de fraqueza, ele disse, a voz trêmula mas calculada. Ela é só uma empregada. Uma bobagem passageira. Nada além de uma distração barata. Uma distração barata. As palavras perfuraram meu peito como facas. Durante meses, ele me chamava de alma gêmea. Me mostrava os extratos bancários da empresa, reclamando de como Derin estava sempre gastando demais. Me contava dos problemas no casamento, da frieza dela, de como ele se sentia sufocado. E eu, idiota, achei que era especial, que ele realmente me amava. Derin se aproximou de mim, o perfume francês dela tão forte que enjoava. Mesmo furiosa, ela estava impecável, com seu terninho Chanel branco e os cabelos loiros perfeitamente escovados. Tudo nela gritava dinheiro e poder. Tudo em mim gritava vulnerabilidade. Você tem 5 minutos para pegar suas coisas e sumir, ela disse, a voz baixa e perigosa. Se demorar mais que isso, eu ligo para a polícia e digo que você roubou as minhas joias. E acredite, querida, eles vão acreditar em mim, não em você. Subi as escadas com as pernas bambas, sentindo os olhos deles nas minhas costas. Quando entrei no meu quartinho nos fundos, a primeira coisa que vi foi a foto do João Pedro que eu tinha colocado na mesinha de cabeceira. Ele tinha apenas 4 anos, um menino doce que me chamava de Tia K e que adorava quando eu lia histórias antes de dormir. Eu realmente gostava dele. E isso tornava tudo ainda mais amargo. Comecei a jogar minhas roupas na mala velha, as mãos tremendo. Não de medo, mas de raiva. Uma raiva que fervia nas minhas veias como água fervente. Keren Cavalcante tinha me usado. Me transformou em sua válvula de escape, em sua fantasia da mulher simples e pura que o salvaria da esposa megera e interesseira. Mas ele tinha cometido um erro. Um erro fatal. 2 meses atrás, numa noite em que Derin tinha viajado para o Rio de Janeiro para uma festa beneficente, Keren bebeu demais. Ele me levou até o escritório dele, aquele ambiente proibido com estantes de mogno e uma mesa enorme de jacarandá. Estava paranoico, andando de um lado para o outro. Ela vai me destruir no divórcio, Kansu, ele dizia, enchendo outro copo de cachaça de alambique que custava R$ 800 a garrafa. A Derin vai pegar tudo. A empresa, as casas, o dinheiro. Ela tem advogados que são verdadeiros tubarões.
E o que você vai fazer? Perguntei, fingindo preocupação. Eu já estou fazendo, ele respondeu, com um sorriso torto. Estou transferindo tudo para contas offshore. Ilhas Cayman, paraísos fiscais. Lugares onde os advogados dela nunca vão conseguir pôr as mãos. Já transferi 8 milhões de dólares. Meus olhos devem ter arregalado, porque ele riu. Você acha muito? Isso é só o começo. Quando eu terminar, a Derin vai ficar sem nada. E eu, você e o João Pedro vamos embora. Vamos começar de novo. Em Portugal, talvez. Ou no Canadá. Mas, e se descobrirem? Não vão, ele disse, confiante. Eu não sou burro de deixar rastro digital. Tenho tudo anotado à moda antiga. Papel e caneta. As frases de recuperação das carteiras cripto, os códigos de acesso. Tudo escrito. E onde você guarda isso? Ele me olhou por um longo momento. Depois, como se finalmente tivesse encontrado alguém em quem confiar, abriu a gaveta da mesa e tirou um pedaço de papel dobrado. Aqui, ele disse. 24 palavras. É a chave para tudo. Para nossa liberdade. Ele me entregou o papel, e eu li as palavras escritas com a letra dele, meio torta pela bebida. Palavras em inglês, aleatórias, que para qualquer um não significariam nada. Mas eu sabia o suficiente sobre criptomoedas para entender que aquilo era uma fortuna. Guarda isso para mim, ele disse. No lugar mais seguro que você conseguir imaginar. Um dia vamos precisar. Eu peguei o papel, dobrei com cuidado e guardei no bolso do meu pijama. Pode confiar em mim, eu disse. E ele confiou. Esse foi o segundo erro dele. Agora, naquele quarto minúsculo, eu abri a gaveta da comoda e peguei o ursinho de pelúcia velho que ficava ali. Era do João Pedro, um brinquedo que ele não usava mais, rasgado na lateral, com o enchimento saindo. Eu tinha costurado o papel dentro dele há semanas, enfiando-o bem no meio do algodão sintético. Coloquei o ursinho no fundo da mala, embaixo das roupas. Respirei fundo. E então desci as escadas pela última vez. Derin estava na porta, de braços cruzados. Keren havia desaparecido, provavelmente se escondendo no escritório como o covarde que era. Espero nunca mais ver sua cara, Derin disse, abrindo a porta. Eu passei por ela, arrastando a mala. A chuva tinha parado, e o sol forte da tarde fazia o asfalto molhado brilhar. Peguei um táxi e dei o endereço de uma pensão barata na Zona Leste. Durante todo o trajeto, fiquei olhando pela janela, vendo a cidade passar. São Paulo, com suas contradições. Os prédios luxuosos ao lado das favelas. Os carros importados dividindo espaço com as motos de entregadores. Eu conhecia bem esse jogo. Tinha crescido em Paraisópolis, tinha visto minha mãe limpar casas de madames metidas durante toda a vida. Um dia você vai sair daqui, ela me dizia. Vai estudar, vai ser alguém. Eu tentei. Fiz o curso de pedagogia numa faculdade pública, trabalhando de dia e estudando de noite. Mas o diploma não mudou muita coisa. Continuei sendo a empregada. Continuei sendo invisível. Até aquele dia. Na pensão, tranquei a porta do quarto apertado que cheirava mofo e coloquei a mala sobre a cama de solteiro que rangia. Com uma tesoura velha que achei na gaveta, rasguei a lateral do ursinho. O papel estava ali, intacto. 24 palavras que valiam 8 milhões de dólares. Sentei na cama e comecei a rir. Um riso baixo, quase histérico. Keren Cavalcante tinha me usado como uma caixa forte viva. Ele achou que eu era burra demais para entender o valor daquilo. Achou que eu seria eternamente grata só por ele me dar atenção. Mas ele esqueceu uma coisa crucial. Uma babá vê tudo. Entra em todos os cômodos. Ouve todas as conversas. Conhece todos os segredos. E as pessoas ricas, acostumadas a serem servidas, esquecem que os empregados têm olhos, ouvidos e, principalmente, memória. Peguei meu celular e comecei a pesquisar. Aprendi sobre carteiras de criptomoedas, sobre exchanges, sobre como transferir valores sem deixar rastro. A internet é uma professora generosa quando você está motivado o suficiente. Passei a noite em claro, estudando. Quando o sol nasceu, eu já sabia exatamente o que fazer. Primeira parada,
uma lan house na Sé, no centro velho da cidade. Usei um computador público, conectei-me através de uma VPN que aluguel por algumas horas, e acessei as carteiras cripto usando as palavras-chave. Meu coração quase parou quando vi o saldo. $8.342.000. E alguns centavos. Não era só dinheiro. Havia também arquivos. PDFs com notas fiscais frias, planilhas mostrando desvios de recursos de obras públicas, contratos superfaturados. Keren não estava apenas escondendo o dinheiro do divórcio. Ele estava escondendo crimes. Sorri para a tela do computador. Isso era ainda melhor do que eu imaginava. Criei uma nova carteira, anotei as palavras de recuperação em 3 papéis diferentes que guardei em lugares separados. E então, com alguns cliques, transferi tudo. Todo o dinheiro. Todos os arquivos. Tudo desapareceu das contas de Keren e apareceu nas minhas. $8 milhões. Prova de corrupção e lavagem de dinheiro. E a melhor parte, ele não podia denunciar o roubo sem se incriminar. Apaguei o histórico do navegador, desconectei a VPN e saí da lan house como se nada tivesse acontecido. Na rua, comprei um chip de celular pré-pago num camelô e joguei meu celular antigo no lixo. Voltei para a pensão e dormi pela primeira vez em dias. Um sono profundo, sem sonhos, sem culpa. Foi o telefone novo que me acordou no dia seguinte. Apenas uma chamada, de um número que eu conhecia de cor. Keren. Atendi, mas não disse nada. Kansu. A voz dele estava desesperada. Kansu, é você? Por favor, a gente precisa conversar. É sobre aquele ursinho. O João Pedro está pedindo. Onde você está? Ele ainda tentava mentir. Ainda fingia que era sobre o brinquedo do filho. Que ursinho, Sr. Keren? Perguntei, minha voz fria como gelo. Kansu, não faz isso, ele implorou. Aquele papel que eu te dei. Eu preciso dele. É importante. Muito importante. Ah, aquele papel, eu disse, deixando o silêncio pesar. Sabe, eu estava pensando, um homem tão rico quanto o senhor, dando um papel tão importante para uma distração barata. Meio estranho, não acha? Eu não quis dizer aquilo, ele gritou. Foi a Deren. Eu tinha que dizer alguma coisa. Você sabe como ela é. Eu sei exatamente como ela é, respondi. E sei exatamente como o senhor é também. Um covarde que usa pessoas e depois joga fora. Kansu, por favor. A voz dele quebrou. Aquele dinheiro é minha vida. É meu futuro. Eu vou te compensar. Eu vou te dar o que você quiser. O senhor já me deu, eu disse. Me deu uma lição valiosa. Me ensinou que confiança é para trouxas. E sabe de uma coisa? Eu aprendi direitinho. O que você fez? Ele sussurrou. O que você fez com meu dinheiro? Eu fingi surpresa. Eu não fiz nada, Sr. Keren. Eu sou só uma empregada. Uma distração barata. Pessoas como eu não sabem fazer nada com códigos complicados de computador. Sua vadia, ele explodiu. Eu vou te encontrar. Eu vou te destruir. Boa sorte, eu disse. Mas antes de me procurar, o senhor deveria se preocupar com outra coisa. Porque eu mandei alguns documentos muito interessantes para a senhora Deren. Extratos, notas fiscais, planilhas. E também para a Receita Federal. E para o Ministério Público. E-mails anônimos são uma maravilha, não acha? O silêncio do outro lado foi absoluto. Você não fez isso, ele finalmente disse, a voz fraca. Fiz sim. E sabe por quê? Porque vocês ricos acham que podem fazer o que quiser com pessoas como eu. Acham que somos invisíveis. Mas o invisível vê tudo. E guarda tudo. E quando chega a hora certa, usa tudo. Desliguei o telefone, tirei o chip e quebrei em pedacinhos. Depois joguei as peças em bueiros diferentes enquanto caminhava pela cidade. Naquela tarde, as notícias começaram a aparecer. Primeiro nos sites especializados em economia, construtora Cavalcante sob investigação por fraude. Depois nos portais grandes, empresário paulista acusado de desvio de recursos públicos. E finalmente, na TV,
O rosto de Keren Cavalcante sendo exibido enquanto ele entrava numa viatura da Polícia Federal. Eu assisti de um bar na Liberdade, comendo um temaki e bebendo uma cerveja gelada. Pela primeira vez na vida, não estava preocupada com o preço das coisas. Meu celular novo tocou. Era uma mensagem de uma conhecida que ainda trabalhava na região dos Jardins. Cá, você viu? A Derin Cavalcante pediu divórcio. Dizem que ela está falida. O marido penhorou tudo para esconder dinheiro e agora não tem mais nada. Que loucura, né? Eu sorri e não respondi. 3 dias depois, eu estava num voo para Lisboa. Passaporte novo, nome novo, vida nova. Transferi parte do dinheiro para bancos na Suíça, outra parte investi em imóveis em Portugal e no Brasil mesmo. O resto ficou guardado, esperando. Sentada na poltrona da classe executiva, bebendo champanhe que custava mais do que eu ganhava no mês como babá, eu pensei em tudo o que tinha acontecido. Não sentia culpa. Não sentia pena. Keren Cavalcante me ensinou uma lição que ele não pretendia. O mundo não é justo, mas às vezes, se você for esperto o suficiente, consegue equilibrar a balança. Eles me viram como uma empregada, como alguém inferior, como uma ferramenta. Mas se esqueceram de que ferramentas podem cortar dos 2 lados. Lisboa me recebeu com um céu cinzento e uma garoa fina que molhava devagar. Era diferente das chuvas tropicais de São Paulo, aquelas pancadas violentas que encharcavam tudo em segundos. Aqui era tudo mais discreto, mais contido. Exatamente o que eu precisava. Aluguei um apartamento pequeno, mas bem localizado no Chiado, um bairro histórico cheio de cafés antigos e livrarias charmosas. Nada de luxo exagerado. Aprendi com os Cavalcante que ostentação chama atenção, e atenção era a última coisa que eu queria. Durante os primeiros 2 meses, vivi como turista. Passeava pelos becos de pedra, tomava café em pastelarias centenárias, visitava museus. À noite, sentava no pequeno terraço do apartamento e olhava as luzes da cidade, ainda sem acreditar completamente que tinha conseguido. Mas a paz durou pouco. Foi numa manhã de junho, quando eu tomava café da manhã num café perto do Rossio, que vi a notícia no jornal português. Uma matéria pequena, quase escondida na seção de Economia Internacional. Empresário brasileiro preso preventivamente aguarda julgamento por corrupção e lavagem de dinheiro. A foto era de Keren. Ele estava mais magro, com olheiras fundas e a barba por fazer. Não parecia mais o homem confiante que conheci. Parecia derrotado. Mastiguei meu pastel de nata devagar, saboreando não só o doce, mas também a ironia. Ele tinha construído um império baseado em mentiras, e agora estava pagando o preço. Não por causa de alguma justiça divina, mas porque tinha subestimado a mulher errada. Mas algo na matéria me incomodou. Havia uma linha que dizia: segundo fontes próximas à investigação, o empresário alega que foi vítima de um roubo virtual e que não sabe o paradeiro de ativos avaliados em milhões de dólares. Ele estava jogando a carta da vítima. Esperto. Paguei a conta e voltei para o apartamento. Precisava pensar. Se Keren convencesse alguém de que tinha sido roubado, se começassem a investigar a fundo, poderiam rastrear as transferências. Eu tinha usado VPN, carteiras anônimas, todas as precauções possíveis. Mas nada era 100% seguro. Passei os dias seguintes paranoica, pulando de um café para outro, usando computadores públicos para checar se havia qualquer menção ao meu nome nas investigações. Nada. Eu continuava invisível, como sempre fui. Foi então que recebi uma mensagem no novo e-mail que tinha criado. O remetente era desconhecido, mas o assunto me fez o sangue gelar. Eu sei quem você é. Minha primeira reação foi deletar. Podia ser spam, phishing, qualquer coisa. Mas algo me fez abrir. A mensagem era curta. Cássia Oliveira, também conhecida como Cansu. Ex-babá da família Cavalcante. Atualmente morando em Lisboa sob identidade falsa. Precisamos conversar. Amanhã, 15 horas, café à brasileira. Venha sozinha. Não sou seu inimigo. Meu coração disparou. Como alguém tinha me encontrado. Fui tão cuidadosa. Mudei de nome, de país, de vida. Como? Passei a noite sem dormir, debatendo se deveria ir. Podia ser uma armadilha. Podia ser alguém contratado por Keren ou Derin. Podia ser a polícia.
mas também podia ser minha única chance de descobrir quanto perigo eu realmente corria. Na manhã seguinte, cheguei ao café à brasileira meia hora antes. Sentei num canto de onde podia ver a porta e esperei, o estômago embrulhado. Às 15 horas em ponto, uma mulher entrou. Ela tinha uns 40 e poucos anos, cabelos escuros presos num coque elegante, óculos de armação fina. Vestia um terno cinza discreto e carregava uma pasta de couro. Varreu o café com os olhos até me encontrar. Sorriu e caminhou na minha direção. Cássia? Ela perguntou, em português com leve sotaque carioca. Não confirmei nem neguei. Apenas a observei sentar-se na cadeira à minha frente. Meu nome é Mariana Guedes, ela disse, tirando um cartão de visita da pasta e colocando sobre a mesa. Sou advogada criminalista. E antes que você saia correndo, deixe eu explicar. Não trabalho para os Cavalcante. Na verdade, trabalho contra eles. Peguei o cartão. Parecia legítimo. O que você quer comigo? Informação, ela disse simplesmente. E possivelmente uma parceria. Não sei do que você está falando. Mariana sorriu. Cássia, vamos parar com essa dança? Eu sei tudo. Sei que você trabalhou para a família Cavalcante. Sei que teve um caso com Keren. Sei que foi demitida de forma humilhante. E sei que, coincidentemente, logo depois disso, 8 milhões de dólares desapareceram das contas offshore dele. Minha voz saiu mais calma do que eu me sentia. Você tem provas de alguma coisa? Não, ela admitiu. E não quero ter. Não sou sua inimiga, Cássia. Na verdade, acho que você fez um serviço público. Então por que está aqui? Mariana pediu um café ao garçom antes de responder. Represento 5 famílias que foram lesadas pela construtora Cavalcante. Pessoas que compraram apartamentos que nunca foram entregues. Gente que perdeu as economias de uma vida inteira. Meus clientes querem justiça, mas o problema é que Keren escondeu tudo tão bem que não há ativos para ressarcimento. E você acha que eu sei onde está o dinheiro? Não acho. Tenho certeza. Ela se inclinou para a frente. E não vou chantageá-la. Não vou ameaçá-la. Vou fazer uma proposta profissional. Estou ouvindo. Devolva metade do dinheiro. 4 milhões de dólares. Esse valor será usado para ressarcir as vítimas da fraude de Keren. Em troca, eu garanto que seu nome nunca será mencionado em nenhum processo. Eu te dou imunidade total. E mais, te ajudo a legalizar a outra metade através de investimentos limpos. Fiquei em silêncio, processando. Era tentador. Muito tentador. Com 4 milhões ainda seria rica. Teria segurança. E poderia dormir sem olhar por cima do ombro. Como você me encontrou? Perguntei. Não foi fácil, Mariana admitiu. Mas quando você transferiu parte do dinheiro para contas na Suíça e depois comprou imóveis em Portugal, deixou um rastro. Sutil, mas existente. Usei contatos em bancos, investigadores particulares. Custou caro, mas valeu a pena. E se eu disser não? Então você continua sendo uma fugitiva, ela disse sem rodeios. Pode demorar meses, pode demorar anos, mas eventualmente alguém menos amigável do que eu vai te encontrar. E aí você não vai ter a opção de negociar. O café dela chegou. Ela tomou um gole, esperando. Preciso pensar, eu disse finalmente. Tem 48 horas. Mariana se levantou, deixando um cartão. Depois disso, a oferta sai da mesa. E eu não posso garantir sua segurança. Ela saiu, deixando-me sozinha com meus pensamentos turbulentos. Voltei para o apartamento andando, precisando do ar frio para clarear a cabeça. Mariana tinha razão em uma coisa: eu tinha deixado rastros. Por mais cuidadosa que tivesse sido, não era uma criminosa profissional. Era uma babá que aprendeu a roubar no YouTube. Passei a tarde pesquisando Mariana Guedes. Ela era real. Tinha um escritório no Rio de Janeiro, especializava-se em casos de fraude imobiliária, tinha uma reputação sólida. Os clientes que ela mencionou também eram reais. Encontrei notícias sobre famílias que tinham comprado apartamentos da Cavalcante Construções e ficaram sem nada quando a empresa faliu.
Uma delas era de uma senhora de 62 anos que tinha vendido a casa onde morou a vida inteira para dar entrada num apartamento para a filha que ia casar. O apartamento nunca foi entregue. A senhora agora morava de favor com a filha numa kitnet. Outra história era de um casal de idosos que investiu a aposentadoria inteira num imóvel para alugar e complementar a renda. Perderam tudo. Eu olhei para as histórias, para os rostos nas fotos dos jornais, e algo se moveu dentro de mim. Não era culpa. Não exatamente. Mas era desconforto. Keren Cavalcante tinha me usado. Tinha me humilhado. E eu peguei o que era dele como vingança. Mas aquele dinheiro não era só dele. Era de pessoas reais que tinham sido enganadas, roubadas, destruídas. Naquela noite, sentei no terraço com uma garrafa de vinho verde português e olhei para as estrelas. Pensei na minha mãe, que tinha limpado casas a vida inteira e morreu sem nada. Pensei em mim, que tinha sido tratada como lixo pela família Cavalcante. Pensei nas pessoas que tinham perdido tudo. E pensei no tipo de pessoa que eu queria ser. De manhã, mandei um e-mail para Mariana, aceito. Mas com uma condição. Ela respondeu em 1 hora. Qual? Quero conhecer as vítimas. Pessoalmente. E quero entregar o dinheiro diretamente para elas. Houve uma pausa. Depois, combinado. 3 semanas depois, eu estava de volta ao Brasil. Não em São Paulo, mas no Rio de Janeiro, numa sala de reuniões de um escritório de advocacia em Botafogo. Mariana estava lá, junto com 15 pessoas que tinham sido vítimas da construtora Cavalcante. Eu me apresentei como uma investidora anônima que decidiu ajudar. Ninguém precisava saber que o dinheiro que eu estava devolvendo tinha sido roubado do próprio Keren. Uma por uma, as pessoas se levantaram e contaram suas histórias. A senhora que perdeu a casa. O casal de idosos. Uma família jovem que ficou endividada. Um homem que teve que tirar a filha da faculdade particular porque não tinha mais dinheiro. Cada história era uma facada. Não de culpa, mas de empatia. Eu não tinha roubado essas pessoas, mas tinha me beneficiado de quem roubou. Quando a reunião terminou, assinei os documentos transferindo $4 milhões para um fundo gerenciado por Mariana. O dinheiro seria dividido proporcionalmente entre as vítimas. Não era justiça completa. Não apagava o que Keren tinha feito. Mas era alguma coisa. Mariana me acompanhou até o elevador. Você fez a coisa certa, ela disse. Fiz o que era necessário para poder dormir à noite, respondi. E os outros 4 milhões? Esses são meus. Pelo que passei. Pelo que sofri. Pelo que aprendi. Ela assentiu. Justo. Saí do prédio e respirei o ar úmido do rio. O Pão de Açúcar estava visível ao longe, imponente e eterno. A cidade fervilhava de vida, indiferente aos pequenos dramas humanos. Peguei um táxi para o aeroporto. Tinha um voo de volta para Lisboa naquela noite. No caminho, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Obrigada. Você não sabe o que isso significa para mim. Dona Vera, a senhora do apartamento. Ponto. Não sei como ela conseguiu meu número. Provavelmente Mariana. Não importava. Eu não respondi, mas guardei a mensagem. Quando o avião decolou, olhei pela janela para as luzes do rio desaparecendo lá embaixo. Pensei em tudo que tinha acontecido nos últimos meses. A humilhação, a raiva, a vingança, e agora, isso. Essa sensação estranha de ter feito algo certo no meio de tanta coisa errada. Keren Cavalcante me ensinou que o mundo é cruel e que apenas os espertos sobrevivem. Mas eu aprendi outra lição também. Sobreviver não significa perder a humanidade. Eu ainda tinha $4 milhões. Ainda tinha minha liberdade. Ainda tinha minha vida. E agora tinha algo a mais. A certeza de que, não importa o que acontecesse, eu não me tornaria como eles. Não me tornaria uma Derin, fria e cruel. Não me tornaria um Keren, covarde e mentiroso. Eu seria sempre Cássia. A menina de Paraisópolis que aprendeu a sobreviver, que foi subestimada e pisoteada, mas que se levantou. E que, no final, conseguiu olhar no espelho sem desviar os olhos. O avião atravessou as nuvens e Lisboa me esperava do outro lado do Atlântico.
Uma nova vida, construída não apenas em vingança, mas em escolhas. E pela primeira vez em muito tempo, eu sorri de verdade. 6 meses depois de voltar para Lisboa, minha vida tinha encontrado um ritmo. Acordava cedo, tomava café no mesmo lugar todas as manhãs, lia os jornais portugueses e brasileiros online. Tinha começado um curso de gestão de investimentos numa universidade local. Não porque precisava, mas porque queria entender realmente como fazer aquele dinheiro durar e crescer de forma legal. Fiz amizades cautelosas. Conheci Helena, uma professora de literatura que morava no apartamento ao lado, e Bruno, um chefe brasileiro que tinha um pequeno restaurante em Alfama. Eles não sabiam nada sobre meu passado, e eu pretendia manter assim. Mas o passado, descobri, tem um jeito próprio de te encontrar. Foi numa tarde de outubro, quando as folhas começavam a cair nas ruas estreitas do Chiado, que tudo mudou. Eu estava voltando da universidade quando vi uma figura familiar parada em frente ao meu prédio. Derim Cavalcante. Ela estava diferente. O cabelo loiro impecável agora tinha raízes escuras aparecendo. O terno de grife tinha sido substituído por um casaco simples. Ela parecia menor, mais frágil, mais humana. Mas os olhos eram os mesmos, frios e calculistas. Pensei em dar meia volta, mas ela já tinha me visto. Cássia, ela disse, a voz surpreendentemente calma. Ou deveria te chamar por outro nome agora? Meu corpo inteiro ficou tenso, pronto para fugir. O que você quer? Conversar, ela disse. Só isso. Te prometo que vim sozinha. Sem advogados, sem gravadores, sem truques. Por que eu deveria acreditar em você? Porque, ela suspirou, eu não tenho mais nada a perder. E acho que você merece ouvir minha versão da história. Contra todo o meu instinto de autopreservação, concordei. Subimos até meu apartamento em silêncio. Preparei chá, um hábito português que tinha adotado, e nos sentamos na pequena sala. Derim olhou ao redor, talvez comparando com a mansão onde nos conhecemos. Se sentiu alguma satisfação por ver que eu não estava morando em luxo exagerado, não demonstrou. Como me encontrou? Perguntei. Paguei investigadores, ela disse simplesmente. Gastei os últimos centavos que me restaram. Levou meses, mas valeu a pena. Para quê? Para se vingar? Não. Ela tomou um gole do chá. Para te agradecer. Aquilo me pegou de surpresa. Agradecer? Por destruir meu casamento, ela disse, e pela primeira vez vi algo parecido com emoção genuína em seu rosto. Por me forçar a enxergar quem Keren realmente era. Você me jogou na rua. Me chamou de vagabunda, de favelada. Eu sei. Derim baixou os olhos. E eu sinto muito por isso. Naquele momento, eu estava furiosa, humilhada. Meu marido estava me traindo na minha própria casa com a babá do meu filho. Meu orgulho estava destruído. E agora? Agora, ela respirou fundo. Agora eu entendo que você não foi a vilã dessa história. Keren foi. Ele te manipulou, te usou, assim como me usou durante anos. Fiquei em silêncio, processando aquilo. Quando descobri os documentos que você mandou, Derim continuou, as provas da fraude, da corrupção, eu finalmente vi. Não era só sobre você. Era sobre ele. Keren Cavalcante era um criminoso. Um mentiroso. E eu estava tão obcecada em manter as aparências, em preservar nosso status social, que fechei os olhos para tudo. Por que você está me dizendo isso? Porque você me libertou, ela disse, e uma lágrima solitária desceu por seu rosto. Eu perdi tudo. A casa, o dinheiro, a posição social. Minhas amigas me abandonaram. Minha família me deu as costas. Mas pela primeira vez em 20 anos, Cássia, eu sou livre. Ela limpou os olhos rapidamente, como se envergonhada por demonstrar fraqueza. Keren está preso aguardando julgamento, ela continuou. Vai pegar pelo menos 15 anos. E sabe o que eu sinto? Alívio. Puro alívio. Porque agora eu posso reconstruir minha vida de verdade, sem mentiras, sem fachadas. E o João Pedro? O rosto dela se suavizou ao ouvir o nome do filho. Ele está bem. Morando comigo num apartamento alugado em Perdizes. Nada comparado ao que tínhamos, mas é nosso.
É honesto. E pela primeira vez, estou sendo uma mãe de verdade, não apenas alguém que terceiriza a criação do filho. Ela me olhou diretamente nos olhos. Ele pergunta por você às vezes. A tia K que lia histórias para ele. Eu disse que você teve que viajar. Senti um aperto no peito. Eu tinha realmente gostado daquele menino. Cássia, eu não vim aqui pedir desculpas só, Derin disse. Vim te dizer que eu sei o que você fez. Sei que você pegou o dinheiro de Keren. E sei que você devolveu metade para as vítimas dele. Meu sangue gelou. Como você sabe disso? Mariana Guedes é minha prima, ela disse com meio sorriso. Distante, mas ainda assim família. Ela não me contou diretamente, mas eu juntei as peças. Uma investidora anônima que apareceu do nada com exatamente metade do valor que Keren escondeu? Não foi difícil concluir. Você vai me denunciar? Não, ela disse firme. Pelo contrário. Vim te dizer que, na minha opinião, você fez a coisa certa. Aquele dinheiro era sujo. Keren roubou daquelas pessoas. Você apenas redistribuiu. E a outra metade? Derin deu de ombros. Considero um imposto pela humilhação que você sofreu. Pela forma como te tratamos. Deus sabe que você merece. Ficamos em silêncio por um longo momento. Lá fora, a tarde de Lisboa seguia seu curso preguiçoso. O som de um fadista ensaiando ecoava de alguma janela próxima. Tem outra coisa, Derin disse, tirando o envelope da bolsa. Outra razão pela qual vim. Ela me entregou. Dentro havia documentos legais. É uma declaração juramentada, ela explicou. Dizendo que você foi demitida injustamente, sem causa. Que nunca roubou nada da minha casa. Que todas as acusações que fiz contra você naquele dia foram falsas, ditas no calor do momento. Se algum dia alguém vier atrás de você, isso pode te proteger. Olhei para os documentos, reconhecendo a assinatura dela reconhecida em cartório. Era real. Por que você está fazendo isso? Porque, ela disse, se levantando, eu passei a vida inteira sendo cruel com pessoas que não mereciam. Com empregadas, com garçons, com qualquer um que eu considerasse inferior. E agora que estou do outro lado, agora que sou eu quem precisa trabalhar para sobreviver, eu entendo. Entendo o que é ser invisível. Ser tratada como lixo. Ela caminhou até a porta, depois se virou. Você sabe o que eu faço agora? Trabalho numa ONG que ajuda vítimas de fraudes financeiras. Voluntariado, na maioria das vezes. Não paga quase nada, mas pela primeira vez na vida, eu estou fazendo algo que importa. Algo real. Derin. Não, ela ergueu a mão. Você não precisa dizer nada. Eu não vim aqui esperando perdão. Vim apenas fechar um ciclo. Deixar você saber que eu aprendi. E que espero que você seja feliz, Cássia. De verdade. Ela abriu a porta e desceu as escadas. Eu fiquei parada, segurando os documentos, tentando processar aquela conversa surreal. Corri até a janela e a vi sair do prédio, atravessar a rua e desaparecer na multidão. Parte de mim ainda desconfiava. Seria uma armadilha elaborada? Mas outra parte, a parte que tinha visto a vulnerabilidade genuína em seus olhos, acreditou. Aquela noite, encontrei Helena e Bruno para jantar no restaurante dele. Rimos, bebemos vinho, contei histórias inventadas sobre minha vida no Brasil. Mas minha mente estava em outro lugar. Pensei em Keren, apodrecendo numa prisão, pagando pelos crimes que cometeu. Pensei em Derin, reconstruindo sua vida do zero. Pensei nas vítimas que receberam o dinheiro de volta e puderam recomeçar. E pensei em mim, em quem eu era e em quem tinha me tornado. 2 semanas depois, tomei uma decisão. Voltei ao Brasil mais uma vez. Dessa vez para Paraisópolis, a comunidade onde cresci. Encontrei a casa onde morei com minha mãe, agora ocupada por outra família. A viela ainda cheirava da mesma forma, uma mistura de comida, flores e concreto molhado. Procurei a escola onde estudei. O prédio estava mais deteriorado, precisando de reformas urgentes. Conversei com a diretora, uma senhora cansada que trabalhava com recursos mínimos. Quanto custaria para reformar a escola? Perguntei.
Ela me olhou com desconfiança, mas respondeu: uns 300 mil reais, talvez. Para consertar o telhado, pintar, comprar computadores novos, livros. E se eu doasse esse valor? Seus olhos arregalaram. Você está falando sério? Completamente. Mas com uma condição: criem uma bolsa de estudos permanente. Para meninas da comunidade que queiram fazer faculdade. Em memória de Joana Oliveira. Minha mãe. A diretora começou a chorar. Fechamos o acordo ali mesmo. Nos meses seguintes, usei parte do dinheiro para criar um pequeno fundo de investimento. Os lucros seriam destinados a projetos sociais em comunidades carentes. Educação, principalmente. Dar às crianças as oportunidades que eu nunca tive. Não era altruísmo puro. Era pragmatismo. Quanto mais eu usava aquele dinheiro para fazer o bem, mais dormia tranquila. Quanto mais ajudava pessoas que tinham sido esquecidas pelo sistema, menos sentia o peso de como aquele dinheiro chegou até mim. Voltei para Lisboa em dezembro, quando a cidade estava enfeitada para o Natal. As luzes pendiam sobre as ruas, e o ar cheirava a castanhas assadas. Helena me convidou para passar a ceia de Natal com sua família. Eu aceitei. Pela primeira vez em anos, não passaria as festas sozinha. Na noite do dia 24, sentada à mesa com pessoas que tinham se tornado meus amigos, pessoas que me acolheram sem saber nada sobre meu passado, percebi algo. Eu tinha vencido. Não da forma que imaginei no começo. Não era sobre o dinheiro, ou sobre vingança, ou sobre provar meu valor. Era sobre sobrevivência. Era sobre pegar uma vida destroçada e reconstruir algo novo. Algo melhor. Keren Cavalcante tinha me ensinado que o mundo era cruel. Derin tinha me ensinado que as pessoas podem mudar. Mariana tinha me ensinado que justiça pode ser complicada. E eu tinha aprendido a lição mais importante de todas, que não importa de onde você vem ou o que fizeram com você, você sempre pode escolher quem vai ser. Levantei minha taça de vinho quando Helena fez um brinde à família e aos novos começos. Todos bateram suas taças, rindo e conversando em português com aquele sotaque cantado que eu tinha aprendido a amar. E enquanto bebia, olhando para aquelas pessoas ao meu redor, pensei no longo caminho que tinha percorrido. Da menina de Paraisópolis à babá humilhada. Da mulher vingativa à pessoa que tentava fazer as pazes com suas próprias escolhas. Não era uma redenção completa. Ainda carregava cicatrizes, ainda tinha os fantasmas. Mas estava viva. Estava livre. E pela primeira vez em muito tempo, estava em paz. Meu celular vibrou. Uma mensagem de um número brasileiro desconhecido. Tia K, a mamãe me ajudou a mandar essa mensagem. Feliz Natal! O papai disse que quando crescer posso visitar Portugal. Um dia vou te ver de novo? João Pedro. Meus olhos encheram de lágrimas. Respondi: Feliz Natal, João. Um dia sim. Prometo. E eu pretendia cumprir essa promessa. Quando João Pedro fosse velho o suficiente para entender, quando pudesse ver o mundo com olhos críticos, eu contaria minha história. Não para me justificar, mas para ensiná-lo algo que aprendi do jeito mais difícil, que as pessoas são complicadas, que o mundo raramente é preto e branco, e que às vezes, fazer o certo significa fazer algo moralmente ambíguo. Guardei o celular e voltei minha atenção para a ceia. Helena estava contando uma história engraçada sobre um aluno. Bruno estava servindo o bacalhau que tinha preparado. As velas piscavam na mesa, lançando sombras dançantes nas paredes. Lá fora, Lisboa brilhava sob o céu de inverno. E em algum lugar do Brasil, na cela de uma prisão, Keren Cavalcante provavelmente estava acordado, pensando em tudo que tinha perdido. Em outro apartamento em São Paulo, Derin talvez estivesse colocando João Pedro para dormir, lendo-lhe uma história antes de apagar a luz. E eu estava aqui, sobrevivente, pecadora, justiceira, vítima, vilã, heroína. Todas essas coisas e nenhuma delas ao mesmo tempo. Mas, principalmente, eu era livre. E no fim, descobri que essa era a única vingança que realmente importava. Não destruir quem me destruiu, mas construir uma vida tão boa que o passado se tornasse apenas uma sombra distante. Uma cicatriz que dói às vezes, mas que te lembra que você sobreviveu. Meu nome é Cássia Oliveira. Fui babá, fui amante, fui ladra, fui distribuidora de justiça.
Hoje sou apenas uma mulher que aprendeu que o mundo não é justo, mas que às vezes, com esperteza, coragem e um pouco de sorte, você pode equilibrar a balança. E se alguém perguntar se eu me arrependo, a resposta é complicada. Me arrependo de ter me apaixonado por um homem casado? Sim. Me arrependo de ter roubado? Às vezes. Mas me arrependo de ter sobrevivido, de ter lutado, de ter me recusado a continuar sendo invisível? Nunca. Porque no final das contas, aprendi que a pessoa mais perigosa numa casa não é o ladrão que invade pela janela. É aquela que vocês deixam entrar pela porta da frente. Aquela que vocês subestimam. Aquela que vocês tratam como mobília. Aquela que vê tudo, ouve tudo e, quando chega a hora certa, usa tudo. E enquanto eu levantava minha taça mais uma vez, dessa vez em um brinde silencioso a mim mesma, soube que tinha encontrado algo mais valioso que os milhões de dólares. Tinha encontrado a mim mesma. E ninguém, nunca mais, poderia me tirar isso.